E aí, traveleiros! Esse é o motorhome 4x4 mais completo do Brasil, principalmente em relação ao tamanho dele, que não é nem grande demais e nem pequeno demais para tudo que ele oferece. Bem-vindos ao tour da Travelux, a nova casa dos traveleiros feita em uma Hilux. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Renan. Eu sou a Laís, nós somos os Traveleiros e em 2019 nós construímos o nosso próprio motorhome, uma Sprinter 310 ano 99, a Wanderlush. Com ela nós conhecemos todos os estados do Brasil durante 3 anos e simplesmente nos apaixonamos por esse estilo de vida. Por isso, em 2023, para continuar viajando com mais conforto e segurança, nós compramos uma Sprinter 0 km, a Nomad, para fazer um novo motorhome. Só que a gente não queria parar de viajar para construir. Por isso a gente contratou uma fábrica para fazer a nossa nova casa. Só que deu tudo errado. A entrega atrasou meses, a construção veio cheia de problemas, a gente já contou tudo isso aqui no canal. E aí no fim a gente teve que desmontar esse novo motorhome porque não estava seguro. E aí, em vez de reformar e fazer um novo motorhome nesse carro, a gente resolveu vender essa Sprinter e comprar uma Hilux para fazer um projeto completamente diferente com outra fábrica. Agora, a Sem Fronteiras Motorhome, que fez esse carro aqui, que a gente está simplesmente apaixonado e de volta para a estrada. Agora o objetivo é dar uma volta ao mundo. Podemos dizer que já fizemos do Oiapoque ao Chuí, vamos fazer do Ushuaia ao Alasca e depois rodar todos os outros continentes. Se você é seguidor, já aperta o like, curte esse vídeo, porque agora a gente vai mostrar todos os detalhes desse motorhome, assim, cheio de detalhe mesmo. Ah, e se você não é seguidor, já se inscreve, clica no sininho para não perder os próximos vídeos e acompanhar essa nossa vida muito louca. Vamos conhecer a casa? Vamos começar pela cabine. Agora eu vou apresentar o carro para vocês e já responder uma grande pergunta do porquê a gente resolveu trocar uma Sprinter por uma Hilux. Para vocês terem uma noção, a Sprinter tem 170 cavalos de potência com 40 kg de força de torque. Já a Hilux tem 204 cavalos com cerca de 50 kg de força torque, é mais forte. Além disso, nessa versão, que é uma versão cabine simples, chassi, ano 2025, já vem com câmbio automático, oferecendo muito mais conforto na direção. Além disso, vem com 4x4 com reduzida original de fábrica. Isso para mim é o principal, porque a gente gosta de dirigir por estradas bem off-road. Para vocês terem uma noção, com um carro 4x2 antigo, a gente já cruzou a BR-319 na Amazônia, cruzando a Amazônia. Não sei quantas vezes que eu já atolei Brasil adentro, inúmeras estradas. Ter o 4x4 me proporciona agora, hoje, né, muito mais liberdade, porque eu já deixei de conhecer vários lugares que eu queria ter conhecido no passado, mas não pude por conta da limitação do veículo. A Sprinter não vem com 4x4, até existem empresas que fazem instalação, uma adaptação de um sistema 4x4 em Sprinter, em Iveco, entre outros veículos. Mas esse sistema custa mais de 100 mil reais e não é original da montadora. Coloca na balança o preço de 300 mil reais da Sprinter nova, mais 100 mil reais, ultrapassa 400 mil reais para você ter uma Sprinter nova 4x4. Com esse valor você consegue comprar duas Hilux nesse modelo aqui, cabine simples, chassi, que já vem com tudo isso original de fábrica da Toyota. A garantia também, a Mercedes oferece só 2 anos de garantia. Na época que a gente comprou a nossa Sprinter, era apenas 1 ano. Depois eles aumentaram, a Toyota oferece 5 anos de garantia com a possibilidade de estender até 10 anos. Logo quando a gente entra no carro, acho que a principal diferença é essa sensação do tamanho da cabine, porque a Sprinter é uma van e a Hilux é um carro, é uma caminhonete. Então a cabine é menorzinha, só tem 2 lugares em vez de ter 3. Mas pra gente essa mudança foi até que boa, porque a gente se sente mais confortável aqui também, né? Apesar de ser menor, em relação à altura, pra mim tá ok, tá a um palmo mais ou menos de distância da minha cabeça pro teto, mas o banco, o formato do cockpit aqui, que é de uma caminhonete, né, de um carro, a posição é mais confortável. Na van a gente ficava meio sentado mais alto, às vezes a perna nem encostava lá embaixo.
Lembrando que a gente tem 1,66 de altura. Talvez quem for mais alto, tiver 1,90, possa não ser tão confortável como uma van. Agora vamos falar um pouco mais sobre as coisas diferentes que a gente instalou aqui no carro. Começando pelo multimídia da Icon, que é um sistema Android. Basicamente é um tablet que a gente consegue colocar diferentes aplicativos, como por exemplo o VRM, onde a gente tem todo o painel de controle lá da casa do motorhome. Então a gente consegue saber como está o nível das baterias, o quanto que a gente está gastando de energia no momento, o quanto que está produzindo de energia. Também a gente tem uma noção da temperatura da casa, da água, como estão os tanques de água. Tudo isso aqui a Sem Fronteiras faz esse painel para a gente poder ter esse controle. A gente consegue ver aqui direto do carro, além das câmeras também. E a gente consegue acompanhar tudo não só pelo sistema do painel aqui do carro, mas também pelo aplicativo no celular, de forma remota e à distância. Isso porque o nosso sistema elétrico é extremamente moderno e a gente consegue saber tudo. Dá para saber o quanto está gerando de energia, o quanto que a gente está consumindo. E isso faz toda a diferença para a gente ter autonomia na estrada. Se você também quer montar seu próprio motorhome com esse nível de qualidade, segurança e autonomia, mas sem gambiarra, sem ter que ficar na tentativa e erro, você precisa de conhecimento técnico. E aí, minha gente, que entra o Nomadize. O Nomadize é uma plataforma de ensino especializada em motorhome e vida na estrada. Lá você vai encontrar conteúdos técnicos organizados passo a passo e criados pelos principais especialistas do Brasil. Pense assim, construir um motorhome sem esse conhecimento é a mesma coisa que tentar aprender a dirigir sozinho, sem ninguém te ensinando. Mas com o Nomadize é como se você tivesse um piloto de Fórmula 1 do seu lado te guiando passo a passo. Quando eu falo que é completo, é porque é completo mesmo. Você pode começar do zero, aprendendo o básico de elétrica, hidráulica, marcenaria e todas as etapas para a construção de um motorhome, até técnicas mais avançadas, como as utilizadas pela Sem Fronteiras para fazer alguns dos melhores motorhomes do Brasil, como é o caso desse aqui. E é tudo mostrado na teoria e na prática, do início ao fim. Então, se você sonha em construir seu próprio motorhome, se você quer saber realmente como funciona um sistema profissional, ou se simplesmente você quer ter mais autonomia e não depender de terceiros, o que a gente sabe faz toda a diferença, o Nomadize pode ser um ótimo caminho. Escaneia aqui o QR Code ou clica no link aqui da descrição para conhecer a plataforma. E com o cupom TRAVELEIROS você vai ganhar 10% de desconto em qualquer curso do Nomadize. Mas esse cupom só é válido até o final desse mês. Então, se fizer sentido para você, aproveita enquanto ainda é tempo. Também removemos o retrovisor do para-brisas, porque ele não tem função nenhuma aqui no motorhome, a não ser ficar olhando para o corredor da casa. No lugar, a gente colocou um suporte de câmera 360. A gente tem essa Insta360 para gravar todo o interior do veículo, a parte exterior, e depois no momento da edição a gente escolhe as melhores cenas. Colocamos também um cabinho para carregar ele, então já passamos aqui da central por todo o forro um cabo USB-C comum para deixar ele carregando. E mais uma função não só para criação de conteúdo, mas também por segurança. Caso algo aconteça durante a direção, a gente tem prova, a gente tem registro de tudo aqui. Outra coisa que instalamos foi um chip de pedal modelo Throttle Up da empresa OnMotos, que oferece várias funcionalidades. Uma delas é o controle de modo de condução. Você consegue escolher desde o modo econômico, em que ele suaviza a aceleração para ajudar a economizar até 20% de combustível, ou em alguns momentos eu posso escolher o modo esportivo, em que ele retira ou reduz o delay da aceleração, deixando o arranque mais rápido. Pode ser muito útil em várias situações. Além disso, também tem alguns modos de proteção, como o modo antifurto, modo manobrista. Também conseguimos definir um limitador de velocidade para não pegar multa, por exemplo. E o mais incrível, que é o piloto automático. Graças ao Throttle Up, agora a gente tem um piloto automático. Essa Hilux agora, para mim, tá praticamente perfeita. Eu consigo controlar a velocidade do carro, tirando o pé do acelerador, deixando muito mais confortável, principalmente em estradas longas. Consigo aumentar, reduzir velocidade no controle de um botão, tanto esse modo analógico que fica aqui do lado. Aqui eu posso escolher onde instalar esse controle. A instalação é muito rápida, muito simples também. Também tem um controle digital por aplicativo no celular, em que você consegue ver até várias outras funções do veículo. E nós conseguimos um cupom de desconto para vocês. Comprando no site da OnMotos, usando o nosso cupom TRAVELEIROS, você garante o desconto e eles enviam para todo o Brasil.
Todos os detalhes estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, incluindo o link direto para o site deles. Aqui nós dois dirigimos, a gente reveza a direção, mas às vezes eu até acabo dirigindo mais, porque o Renan consegue trabalhar com o carro em movimento, coisa que eu não consigo fazer. Para isso a gente instalou uma tomada 220 aqui debaixo do banco do passageiro para carregar o notebook de forma muito mais prática, não tem que ficar puxando extensão de tomada lá da casinha aqui para frente, como eu fazia antigamente na Wanderlust. E pequenos detalhes como esse faz toda a diferença no dia a dia, principalmente pra gente que vive na estrada, não só viaja para curtir, mas também precisa trabalhar. E como que tá o consumo de combustível desse motorhome? Originalmente a Hilux faz entre 9 a 10 km por litro. Mas considerando que é um motorhome, tem todo o peso da estrutura da casa e tudo que tem dentro, na prática, aqui no painel está mostrando 6,6 km por litro nos últimos 11 mil quilômetros rodados. O nosso tanque de combustível de diesel tem 80 litros, nos dando uma autonomia de 400 a 500 km por tanque cheio. E aqui na cabine a gente tem esses botões em que 3 deles são para ligar as luzes externas. Nós temos luzes dos 2 lados do carro e na parte traseira também, e elas são bem fortes, a gente chama elas de faroletes. Além deles, também tem um botão aqui que ele é para abrir a caixa de água servida, que é a água que vem da pia e do chuveiro. A água de privada é outra coisa, depois a gente mostra lá no banheiro. É muito bom a gente conseguir abrir daqui do carro sem precisar ir lá manualmente para abrir essa caixa, porque a gente consegue fazer o descarte dessa água quando a gente está, por exemplo, numa estrada de terra, tranquilos. Lembrando que a gente sempre utiliza produtos biodegradáveis no motorhome para não ter problema na hora de descartar esse tipo de água. E até essas alças aqui também são utilizadas e tem mais de uma função no motorhome. Eu chamo isso daqui de pariu. Como é que você chama aí na sua cidade? Nós utilizamos não só para apoiar, para sair e entrar no carro, mas também como suporte para o nosso varal. A gente amarra essa cordinha aqui, dá a volta entre os 2 lados e a gente consegue colocar roupas para secar aqui na nossa cabine sem precisar deixar nada pro lado de fora. Tem mais uma coisa da cabine que eu quero mostrar para vocês, que é uma parte do nosso kit alegria. A gente carregava antigamente na van, na parte traseira, debaixo da cama. Era tipo o depósito da casa, né? A garagem. Agora nesse motorhome não tem esse mesmo espaço, então a gente precisou distribuir o kit alegria em diferentes compartimentos do motorhome. Aqui atrás dos bancos a gente tem um conjunto completo de academia para fazer musculação na estrada, começando por esses tapetes para prática de yoga, abdominal. Lembra que eu falei que a gente não tinha um carro 4x4? Eu já estraguei um tapete de yoga para usar como uma prancha de desatolagem para tirar de um atoleiro e rasgou ele por inteiro. Temos barras curtas para fazer halteres. Temos também uma barra longa para um conjunto de anilhas de diferentes pesos. Organizando tudo como um Tetris, só puxar o banco para trás, inclinar o encosto, não atrapalha em nada o conforto aqui na cabine, aproveitando um espaço muito útil. E esse peso aqui na frente também acaba ajudando na estabilidade do veículo, porque no motorhome boa parte do peso está concentrado lá na traseira. Jogando uma parte do peso aqui para frente, dá uma estabilidade melhor durante a direção. E para finalizar, aqui da cabine a gente consegue entrar dentro da nossa casa através dessa porta aqui. Nós colocamos até uma plaquinha com o nosso logo que a gente ganhou de uma seguidora que trabalha com corte a laser em madeira e a gente já ficou bem bonito. E aqui tem uma chave que a gente consegue trancar por segurança, mas na real a passagem completa é a porta e essa abertura aqui em cima. Isso aqui, se você fizer bastante força, abre. Ou melhor, no nosso carro, no nosso projeto tem que fazer força por conta do nosso colchão, que vocês vão entender quando a gente entrar lá na casa. Então a gente não usa a passagem completa com essa abertura em cima. Nós utilizamos só a passagem da porta, que pra gente, mesmo sendo pequenininha, é suficiente. Como que ficou o tamanho do veículo? Ele tá com 6 metros e 17 centímetros de comprimento, que é grande o suficiente para a gente ter um motorhome
completo lá dentro, mas ao mesmo tempo a gente consegue estacionar em qualquer vaga, tanto de cidade pequena quanto de cidade grande. De largura, o baú da casa tá com 2 metros, mas considerando a largura total do veículo com os retrovisores está com 2,36 metros, já de altura a gente está com 3,12 metros. Tanto o carro quanto o baú foram pintados com uma tinta texturizada que é mais resistente à abrasão. Porém, por conta dessa tinta, não gruda adesivo, não tem como plotar uma arte como a gente fazia nos motorhomes anteriores. Porém, eu pretendo sim personalizar, colocar uma arte bonita, estilizada nela. Vai ter que ser com tinta, provavelmente na caneta mesmo, ou no pincel. Eu ainda não fiz isso por questão de tempo, porque assim que a gente recebeu esse motorhome, a prioridade foi documentar que é na estrada o mais rápido possível e já começar a viagem. Mas agora, durante a estrada, eu mesmo vou desenhar. Não sou nenhum artista, mas eu vou tentar fazer o melhor que eu posso. A arte ainda não tenho definida, então eu aceito sugestões. Se você quiser deixar aqui embaixo nos comentários a sua sugestão do que a gente pode colocar de arte, de desenho, cores, formatos, linhas, etc. Eu super aceito sugestões. Em breve vocês verão a Travelux toda estilizada por aí. Bom, vamos começar a mostrar para vocês o que a gente guarda nessas caixas. Começando por esse aqui, do lado do banco do motorista, a gente guarda os nossos calçados, é a nossa sapateira. E aqui do lado já a entrada de abastecimento de combustível do veículo. Agora nos outros baús é que começa o nosso kit alegria. Isso aqui é uma barraca, um isolante térmico, todo o aparato de cozinha de camping fica aqui. E essa grande bolsa são os meus equipamentos de escalada. Isso aqui é um haul bag e aqui dentro, galera, tem cordas, sapatilhas, cadeirinhas, mosquetões e tudo mais que um bom escalador carrega. Tá ficando frio e ventos absurdamente fortes. Essa é a entrada de água limpa do motorhome. Esse é o nosso step, a mesma roda e pneu que a gente tem no veículo todo, é preso por travas aqui no meio e por esse cabo de aço como backup. E essa grande caixa, a gente guarda um monte de coisas. Aqui temos uma mala de ferramentas, temos um machado para cortar lenha, temos aqui uma pá que pode nos ajudar a desatolar ou outro tipo de serviço. Temos aqui uma outra mala com a mangueira para abastecer a água limpa do motorhome. Uma outra mala com ferramentas mais pro veículo, como chave de roda, triângulo, cinta de reboque, coletes com fita refletiva, que são obrigatórios na Argentina. Aqui também tem cabos de energia para chupeta. Temos aqui em cima presos por elásticos essas cadeiras portáteis e leves, né, compactas da Portable Style. Temos duas capacetes, tanto de escalada quanto de snowboard. E temos aqui, presa por essa fita de catraca, de forma bem segura, 2 patinetes elétricos. Esses patinetes, eles são aqui, ó, a caixa foi feita sob medida para eles e são muito úteis em momentos que a gente queira deixar o motorhome estacionado em algum lugar, mas às vezes rodar, sei lá, 10, 15, acho que até uns 20, 25 km de autonomia esses patinetes têm, rodando até 25 km por hora. É muito prático montar, ó, só colocar o guidão aqui, travar e tá pronto. Para ficar mais prático ainda no dia a dia, a gente instalou 2 tomadas aqui dentro dessa caixa. Dessa maneira a gente consegue deixá-las carregando mesmo guardadas. Além disso, a gente colocou algumas mochilas aqui presas por esses elásticos. Aqui embaixo temos as pranchas de desatolagem. Nesse outro baú, nosso kit alegria continua. A gente tem alguns coletes de flutuação em que usamos para fazer kitesurf ou stand-up paddle, bomba elétrica para encher stand-up paddle, uma mala cheia de equipamentos de mergulho, tanto mergulho autônomo com cilindro
quanto mergulho livre, né, em apneia. E agora, meus amigos, o Kit Alegria continua, porque todo esse espaço atrás do para-choque, daqui até aqui, é um outro baú que é acessível pelos lados. Nesse espaço a gente guarda os nossos equipamentos de snowboard e as pranchas de kitesurf também. Olha quanta coisa ainda cabe por aqui. Temos uma bag aqui com as pranchas. Você imagina que tem 4 pranchas aqui dentro, ó, dentro dessa bag. E como eu falei, dá pra ver lá do outro lado. Então eu consigo tirar tanto por aqui quanto por lá. Temos os pads das pranchas de kite. As 2 pranchas de kite, elas têm que ficar desmontadas, porque se ficar com os pads montados aí não tem como guardar. Mas aí no dia a dia a gente vai mostrar para vocês como que a gente vai fazer para organizar quando a gente estiver praticando esses esportes. Aqui embaixo delas também temos as pranchas de snowboard. Acho que nosso kit alegria cabe bastante coisa, né? E olha que nem acabou, porque tem parte dele que a gente guarda dentro do motorhome. Aqui do lado a gente tem esse acessório que a gente instalou depois que saímos da Sem Fronteiras na QEP Shop, a loja do Felipe, do perfil Quem Ele Puxou. E olhando assim, não dá para ter muita certeza do que é isso daqui. Mas é uma escada completamente discreta, ou seja, só a gente que sabe que é uma escada vai ter acesso para subir ao motorhome, não fica chamativo, convidativo para outras pessoas subirem. A gente gostou muito, não só por ela ser discreta, mas porque ela é muito fácil de subir. Até eu, que não sou escaladora, como vocês sabem que já acompanham a gente, consigo subir tranquilamente no motorhome de forma simples, fácil, para ver a vista, para fazer alguma manutenção aqui nos painéis solares, limpar painel solar. No teto nós temos 2 painéis solares grandes, um ar-condicionado 24 volts, a antena da Starlink para a gente ter internet onde a gente estiver e também um stand-up paddle inflável, porque o kit alegria, minha gente, não coube só na parte de baixo. Nos cantos, ainda nessa parte de cima, também temos as nossas câmeras de segurança. Nesse armário aqui, nós temos uma saída de água, é uma duchinha que é muito bom ter assim na porta do motorhome. Vou abrir ela aqui para mostrar para vocês, porque às vezes você tá com pé sujo, precisa limpar alguma coisa aqui fora, então ela é muito útil bem assim na entrada. Nesse outro armário aqui, nós temos a extensão para poder, quando necessário, ligar o carro na tomada. E para fazer isso a gente tem um buraco aqui, deixa eu tirar essa tampinha, que conseguimos colocar a tomada aqui por dentro, colocar aqui no plug e fechar o armário, porque assim vai ficar carregando com o armário fechado e a tomada conectada sem risco de ninguém tirar. Ainda aqui dentro nessa parte tem a saída da água servida, ela sai aqui na parte de baixo, tanto quando a gente aperta o botão que eu mostrei lá na cabine, mas também tem uma saída manual aqui também. E para fechar aqui a parte externa, nós colocamos essas 2 luzes de presença que são carregadas através de energia solar. Então agora, vamos entrar na casa, que eu sei que vocês já devem estar ansiosos para isso. Tem uma escada aqui entre esses 2 armários e ela é elétrica, tem um botãozinho aqui dentro do carro que ele abre a escada para a gente poder finalmente entrar no nosso motorhome. Tem um tapetinho para tirar o excesso de areia, sujeira, enfim, da rua. Também tem aqui na entrada um frasquinho com álcool em gel para a gente poder higienizar as mãos, né? E uma das coisas que eu mais gosto dessa porta do motorhome, dessa entrada, é essa parte aqui. Uma tela mosquiteiro muito boa e é muito fácil, tanto para abrir como para fechar. Ela é fechada aqui com imã. Aqui do lado de dentro, ainda na porta de entrada, tem essa janela aqui, que é de acrílico, não abre, mas entra bastante luz natural. Por isso tem um blackout que a gente consegue fechar para não entrar luz nenhuma, ou até mesmo deixar no nível que a gente quiser. E embaixo tem essa lixeira, que ela é muito útil, porque ela é grande e ela fica aqui bem na porta de entrada, então na hora de tirar o lixo é bem mais fácil. Aqui do lado do armário aéreo, a gente deixou esse chapéu com o nome Traveleiros para deixar a decoração mais a nossa cara, mais aconchegante, porém atrás dele tem todo o painel de controle da casa. São diferentes telas, começando por essa daqui, que é a principal, onde a gente consegue ver toda a energia que está sendo produzida pelos painéis solares, pelo alternador e
E se tiver ligado na rede externa, aparece aqui também. E também o quanto que a gente está de consumo. Além disso, nesse painel a gente também consegue ver como que tá os níveis da água, tanto da caixa de água limpa como do tanque de água servida. E também é a parte de temperatura, tanto do sistema elétrico como do nosso forno. Se ficar muito quente, liga uma ventoinha para ajudar a resfriar, a gente consegue ter esse acompanhamento aqui pelo painel também. Aqui embaixo, nessa telinha aqui, nós temos o controle do nosso piso aquecido aqui no corredor, o que ajuda muito em dias muito frios, sair do banho, pisar aqui ó quentinho. E do lado dele tem essa capinha. Esse painel aqui a gente consegue ligar o nosso boiler, que é o aquecedor da água. Por que a gente tem boiler nesse carro? Porque não temos gás. O nosso carro ele é 100% elétrico, tanto no fogão como no aquecimento da água, que vai para a pia da cozinha e para o chuveiro também. E ele é tanto 12 volts como também 220. A gente faz esse controle através de um disjuntor que temos ali na parte de baixo. Vindo aqui para baixo tem o controle do nosso aquecedor a diesel para lugares frios. Agora a gente está na Patagônia, Ushuaia, está sendo muito utilizado o aquecedor de ambiente a diesel e ele é inteligente, a gente consegue controlar ele tanto aqui por esse controle como pelo aplicativo também. Para finalizar tem esses dois botões, esse daqui é a bomba de água da casa e esse outro aqui liga um exaustor da cozinha. E o chapéu fica preso pelo ganchinho, a gente colocou uma fitinha nele aqui. E aí tem um ganchinho e pronto. Fica mais bonito assim, né? Agora vamos conhecer o nosso quarto? A gente dorme aqui nessa parte que é chamada de alcova porque fica em cima da cabine. Mas essa casa é tão espaçosa que a gente poderia até mesmo ter escolhido onde a gente vai dormir, porque tem outra cama de casal aqui. Sim, gente, eu tô falando. Esse motorhome não parece, mas ele tem muito espaço. Na verdade, até parece. Vocês estão conseguindo ver como eu consigo aqui, ó, me espreguiçar? Eu tenho 1,66 de altura. E aqui o motorhome tem 1,90 de altura. E ele tem 1,93 de largura. Como aqui a gente tá falando de motorhome quadrado, esses 1,93 de largura é do chão até o teto. Então a nossa cama ela ficou alta, mas ela tem bastante espaço. Na verdade, teria até mais espaço ainda se a gente não tivesse colocado um colchãozão de respeito. Para vocês terem uma noção, aqui a altura ficou com 95 centímetros, né, do chão até a base da cama. Geralmente quando faz essas camas de motorhome, você faz um colchão sob medida, que ele é um pouco mais fino, justamente para você ter mais espaço. E no caso desse motorhome aqui, não só para ter mais espaço, mas também para poder abrir a passagem e ter mais espaço para passar para a cabine. Esse colchão ele é um colchão de casal, nas medidas tradicionais, sem nenhuma adaptação para colocar ele aqui no motorhome. Ele é um colchão da marca Zissu, um colchão premium de hotel 5 estrelas, com hipoalergênico, com espuma que um se mexe, o outro não sente. Muito, muito confortável. A gente não abriu mão desse conforto e já que tinha espaço, por que não? Pra gente, essa portinha aqui é suficiente para poder passar. Ficou com 1,20 no total a altura da nossa cama. Tá bem alto para subir, né? Mas esse carro aqui é de um escalador, o meu marido, Renan, que resolveu colocar umas agarras de escalada. E a gente brinca que aqui vai ser o primeiro muro de escalada do futuro Traveleirinho. Traveleirinha, não tô grávida, calma. Mas a gente pensa em ter filhos no futuro e ele vai poder brincar aqui para subir nessa cama. No momento a gente utiliza para ajudar a subir aqui no nosso quarto, o quarto do casal aqui na casa. Dos dois lados do quarto nós temos essas janelas que são termoacústicas de acrílico duplo e que elas dão muita privacidade. Por quê? Parece que tem como se fosse uma película, da própria janela mesmo. Do lado de fora fica um pouco mais escuro do que do lado de dentro. Do lado de fora essa janela começa nos 2,5 metros. Então é muito tranquilo quando a gente quer ficar na cama com a janela aberta. A ventilação é muito boa, ela abre assim para fora, então a gente abre as duas janelas, faz um corredor de vento aqui no quarto. Se a gente quiser deixar aberta e fechar a tela mosquiteiro, a gente consegue também. Ela é grudada ó, com imã nessa parte de baixo que é um blackout. Dos dois lados no quarto nós temos iluminação indireta que fica aqui atrás da sanca e nós conseguimos controlar tanto aqui pelo interruptor, como também pelo aplicativo de casa inteligente, em que a gente consegue apagar e acender as luzes e também mexer na intensidade, deixar um pouquinho mais baixa. Às vezes à noite, essa daqui que fica bem em cima dos travesseiros, a gente deixa, ó, tá em 1%, já é suficiente para deixar uma meia luz, para só pegar alguma coisa antes de deitar para dormir, ou a gente pode deixar ela 100%, que fica super clara, e também mudar a tonalidade, deixar uma luz mais branca,
Ou, como aqui a gente tá falando de quarto, que a gente gosta mais aconchegante, a gente deixa uma luz mais quente. Fica um ambiente mais legal. A gente consegue, na verdade, deixar o ambiente da forma que a gente quer para o que a gente for utilizar naquele momento. Aqui na cabeceira a gente não colocou nenhuma prateleira, nada para não correr o risco de bater a cabeça, ficar desconfortável, mas nós colocamos esses carregadores de celular por indução que tem imã, e aí a gente consegue deixar o celular carregando enquanto a gente está dormindo. E ainda tem mais. Estão vendo essa almofada aqui? É um foam grandão que a gente tem, que eu deixo aqui do lado, porque a base da cama, ela ficou com 1,48 centímetros de largura. Porém, um colchão de casal, ele tem 1,38. Na hora que a gente encosta o colchão encosta na base, fica um vão. Basicamente, a gente ganhou um armário aqui, porque esse vão cabe tanta coisa. Nós colocamos várias necessaires, por exemplo, primeiros socorros, necessaire de remédio. E no meio disso tudo eu quero dar uma dica para as mulheres viajantes. Tenham uma caixinha de isca de pesca, mesmo que você não pesque, porque é aqui que eu guardo todas as minhas bijuterias de forma organizada, sem perder nada. E isso aqui eu acho que é muito útil, não só para quem vive em um motorhome, mas para quem viaja de qualquer outra forma. Fica aí a dica. E para descer da cama a gente até poderia usar as agarras também, mas a gente só pula mesmo, que é mais fácil. Agora vamos conhecer o banheiro, começando pela porta. No projeto do carro, o banheiro veio com essas duas portas de vidro que a gente envelopou com um adesivo terracota para ficar mais estiloso. E para ficar mais estiloso ainda, o Renan fez essa arte estilo mapa topográfico com uma caneta. Logo que a gente abre a porta, a gente dá de cara com esses espelhos hexagonais que a gente colocou de forma decorativa, mas que eles acabam sendo funcional também, porque nós conseguimos nos ver de corpo inteiro. Então, unir o útil ao agradável. E do lado tem o chuveiro, que ele sai aqui da base, então a gente consegue, né, utilizar ele dessa forma solta, ou então ajustar a base tanto para cima como para baixo. O banheiro ficou apertadinho, ele tem 60 por 70 centímetros, mas é o banheiro mais versátil por metro quadrado que a gente já viu. Desse lado aqui tem um secador de toalha, que é muito útil para não ficar com aquele cheiro de toalha guardada. No cantinho nós instalamos esses dispensers para álcool em gel e sabonete, deixar mais funcional. Aqui embaixo a gente tem a privada do motorhome, que é um porta-pote, um banheiro químico portátil. Se a gente quiser, dá para tirar ele e deixar no corredor para poder ter um pouco mais de espaço na hora de tomar banho. Mas a gente deixa ele aqui dentro justamente pela praticidade de tirar, porque essa porta aqui, ela tá batendo no porta-pote, tá bem apertado para tirar e colocar ele aqui dentro, então não fica tão prático fazer isso. Na verdade, essa porta aqui, ela não tá muito funcional, apesar de estar muito linda. E embaixo temos a nossa lixeira improvisada do banheiro. Por que improvisada? Isso daqui é uma lata de whey protein que virou lixo do nosso banheiro. Por quê? Nós não encontramos nenhuma outra lixeira que coubesse aqui no espaço e que fechasse tão bem quanto essa daqui, para quando a gente for tomar banho, não entrar água dentro do lixo. A gente não ter que ficar tirando e colocando lixo toda vez que for tomar banho. E falando em conforto de banho, a gente tem o deck também aqui no banheiro, que é muito útil para o pé não ficar tão molhado, né? Quando o banheiro tá meio úmido. Apesar que aqui a gente tem 3 ralos, que às vezes separa o carro meio torto, para não empoçar só de um lado. Outro motivo da gente estar pensando em trocar essa porta é que para acessar esse lado aqui do banheiro eu preciso fechar ela. Isso aqui faz total diferença. Um super armário e não corre o risco de molhar nada disso. Dentro da porta do armário a gente colocou esse espelho grandão. Aqui nesse lado nós temos um dispenser de pasta de dente, que é muito prático. A gente tem as escovas aqui embaixo e abaixo dele tem outro armário que faz parte da área de serviço da casa. Dentro dele está a nossa máquina lava e seca. Ela lava 3 quilos e em teoria ela seca 1, mas a gente fez alguns testes e a roupa não sai totalmente seca. Então a gente geralmente está só lavando e centrifugando nela e aí a gente deixa para secar ou naquele varal da cabine ou então aqui no secador de toalhas. E a gente aproveita o espaço da máquina também. Enquanto ela não está em uso, ela vai servindo como cesto de roupa suja. A gente vai colocando as roupas aqui, aí quando enche, a gente bota para lavar. No meio da casa nós temos esse corredor de 1,80 m de comprimento por 61 centímetros de largura, que é espaço suficiente para mais de uma pessoa passar
aqui pelo corredor tranquilamente, dá para fazer exercícios físicos aqui no meio também, e esse comprimento é até o limite aqui da cozinha. Daqui para lá, onde é a nossa sala, nós temos mais 1,20 m até a parede. Então, da parede traseira do motorhome até a entrada aqui da cabine pela casa, são 3 metros de comprimento no total. Do lado do banheiro fica o nosso guarda-roupa. A gente organizou um armário para mim, outro armário para Laís, uma gaveta para mim e outra gaveta para ela. A gente guarda todas as nossas roupas dentro desses saquinhos organizadores, fica muito mais organizado. Pode parecer pequeno esse armário, mas ele tem 60 centímetros de profundidade, quase que meu braço inteiro cabe lá dentro. Então cabe bastante coisa. Aqui embaixo do guarda-roupa nós temos o acesso da nossa lavanderia, área de serviço. Temos vários frascos desses aqui de produto de limpeza da Desembala, que é uma marca que faz produtos de limpeza concentrados. Vem aqui dentro dessa caixinha, tem vários sachês, coloca dentro da garrafinha com água e você tem o produto. Além de eu economizar espaço, a gente tem um estoque para um ano quase de produtos de limpeza. Aqui tem espaço para pano de chão, temos uma vassourinha pequena, um aspirador de pó portátil e soprador também. Do lado do armário nós temos o micro-ondas, que ele é 4 em 1. Além de micro-ondas, ele também é air fryer, grill e forno elétrico. E na verdade a gente transformou em 5 em 1 porque também serve de espaço para armário. Aqui de baixo nós temos um armarinho para os nossos equipamentos eletrônicos, onde a gente guarda notebooks, câmeras, carregadores e muita coisa. Essa é a nossa geladeira maravilhosa da Resfriar de 153 litros, que é grandona, tem 2 portas, tanto em cima que é a geladeira, quanto embaixo que é o congelador grandão. Agora a gente tá na vida fitness, então a gente tem feito marmitas segundo a dieta da nossa nutricionista. O congelador tá até mais cheio que a própria geladeira, porque agora a nossa vida, minha gente, tá muito mais prática, é só pegar a marmita, a comida que tá pronta, saudável, coloca no micro-ondas e em 5 minutos tá pronto. Ah, e mais uma coisa, ele é frost free. Eu acho que esse é o principal diferencial, nada de ter que ficar enxugando o chão na hora de limpar e descongelar. E tem mais uma coisa incrível dessa geladeira, é que a porta ela abre de um lado e abre do outro lado, abre para os dois lados, então fica muito mais fácil de acessar. E todos os armários e gavetas da casa tem esse fecho náutico, que ele trava, então até agora não abriu, mesmo a gente pegando estradas que balança bastante, ele funciona muito bem. E esse armário aqui a gente utiliza ele como despensa, nós colocamos essas divisórias para poder aproveitar mais o espaço e a gente usa essas travas aqui, tanto no armário como na geladeira, que a gente ganhou do nosso amigo velho da van, porque a gente sempre brinca que o motorhome é uma casa que sofre um terremoto diariamente. Então, geralmente quando você vai abrir um armário de um motorhome, as chances de alguma coisa cair são altas, então colocando as travas aqui na despensa a gente diminui esse risco. Esse armário aqui ele tá servindo como guarda-roupa também, era uma parte do meu guarda-roupa, mas agora que a gente tá em lugares de frio, eu tô deixando toda a roupa de frio, blusa, sabe, pra não ficar um monte de blusa jogada pela casa, tô deixando as blusas de frio aqui, e aqui também a gente guarda o nosso secador de cabelo, eu guardo meu babyliss, chapinha, enfim. Aqui acima dos temperos tem esse exaustor e ele fica bem em cima do fogão. Quando a gente tá cozinhando a gente liga para poder ajudar a puxar o vapor, mas a gente confessa que realmente a gente sentiu falta de ter uma clarabóia aqui, acaba que tem espaço no teto, então essa também é uma mudança que a gente mais pra frente deve fazer, de incluir uma clarabóia, mas por enquanto o exaustor já ajuda quando a gente tá cozinhando. Aqui na casa a gente também tem um difusor de óleo essencial e aí do lado dele a gente deixa já os óleos pra gente poder trocar e ir utilizando aí no dia a dia. Aqui a nossa bancada ela ficou com 1 metro de comprimento, mas a gente tem um complemento que é essa mesa aqui. Quando nós estamos cozinhando, a gente abre, ela tem aí mais uns quase 50 centímetros, então fica com quase 1,50 m e ajuda bastante na hora de estar cozinhando. Sem falar que o nosso cooktop, ele é de indução, como eu falei, a gente não tem gás, então é totalmente elétrico, e por ele ser de indução, não tem as bocas, então é uma plataforma lisa. E a profundidade do balcão ficou em 64 centímetros, o que é bastante até para um motorhome, e com tudo isso, o espaço ficou suficiente para a gente poder cozinhar de forma confortável
confortável aqui na nossa cozinha. Temos a nossa pia com essa torneira que ela é moldável, né? É muito útil para ter uma torneira dessa no motorhome, porque a gente também não tem pia no banheiro. A gente utiliza essa pia aqui para tudo. Tem gente que tem um nojinho de escovar os dentes na pia da cozinha, mas aí eu penso, onde vocês estão colocando essa boca? Porque você não põe o talher na pia da cozinha? Então qual o problema de escovar o dente aqui também? A gente usa ela para tudo e a torneira desse jeito acaba ajudando. Nela a gente tem água fria e água quente também. Do lado temos uma outra torneira, que é a torneira de água filtrada. E a gente tem 2 dispensers, porque um é de detergente e o outro é de sabonete, quando a gente quer só lavar a mão aqui na pia também. Mas esse feito de ter a pia aqui, ó, limpinha, sem nenhuma louça, só é possível graças a ela, a estrela da nossa cozinha, a nossa máquina de lavar louças de 10 serviços da Electrolux, que foi um ponto inegociável pro Renan, porque a gente brigava muito por quem ia lavar a louça, e ele odeia lavar louça, e confesso pra vocês que faz muita diferença. A gente usa basicamente todo dia, ela cabe bastante coisa, então geralmente a gente usa uma vez por dia só, a gente deixa ela encher para poder utilizar, e nós utilizamos ela no modo express, que dura 30 minutos só a lavagem, porque dessa forma a gente acaba gastando menos energia. Ela gasta 10 litros de água por lavagem, o que, se a gente for lavar a mesma quantidade de louça na mão, a gente gastaria muito mais, não faz barulho e ainda ela tem a função de higienizar alimentos. Então quando a gente vai no mercado, na feira, compra legumes, frutas, a gente consegue colocar aqui na lava-louças e aí aqui no recipiente onde põe sabão, em vez de pôr sabão, a gente coloca água sanitária e ela tem esse modo que ela vai higienizar tudo isso pra gente. Tem gente que acha que ter uma lava-louças no motorhome é demais, não tem necessidade, mas pra gente faz toda a diferença e o nosso casamento agradece. Aqui do lado da lava-louças a gente tem essa dispensa, nós colocamos alguns potinhos e foi legal porque o pessoal da Sem Fronteiras já fez sobre medida nesses potinhos que a gente tinha para guardar tanto sal, açúcar, leite, enfim, várias coisas para ajudar ali, não ficar tudo no armário. A gente coloca aqui, fica mais prático no dia a dia também. E temos aqui do lado um gaveteiro, a parte de baixo é uma gaveta que parece que é da bagunça, mas é porque tem de tudo um pouco. Aqui a gente coloca panelas, potes maiores, coisas grandes. A gente tem essa gaveta aqui que vai geralmente potinhos, copos e pratos. E essas 2 gavetas aqui que a gente gosta muito, que elas aproveitam o espaço mesmo com a cuba da pia. Essa daqui tem o espaço do sifão e a gente coloca talheres nela, tudo com as divisórias certinho. E essa de cima, ela é pequenininha porque ela tem todo o espaço da cuba da pia aqui, né? Ela ocupa só esse pedacinho aqui que não estava sendo utilizado no balcão. Então esse gaveteiro aqui inteiro, ele é suficiente pra gente ter uma cozinha extremamente equipada. A gente consegue fazer qualquer receita. Só vai depender aí da habilidade do cozinheiro, mas equipamento a gente tem. Agora bora conhecer a sala, que é o cômodo mais versátil da nossa casa. Não é só uma sala, mas também uma sala de jantar, um escritório, um quarto de visitas, um cinema, uma sala de jogos e o nosso estúdio de gravação também. Ah, também uma sala de massagem. Isso daí há controvérsias, a gente tem uma opinião dividida sobre essa questão da massagem, mas vamos ver o que vocês vão achar no final do vídeo. Esse cômodo da casa tem uma altura diferenciada. Lembra que a gente falou que o motorhome tá com 1,90 de altura? Aqui a coisa muda porque temos 2 degraus. No primeiro degrau eu ainda consigo ficar em pé tranquilamente porque fica com 1,70 de altura. No segundo degrau, eu já não consigo ficar totalmente em pé, porque ficou com 1,55, mas não tem problema, porque nessa parte aqui, a gente fica sentado mesmo, porque temos 2 sofás de 1,20 m, muito confortáveis, para 2 pessoas dá praticamente para ficar deitado aqui assim, ó, lendo um livro, vendo a vista da janela, um de cada lado. Para 4 pessoas sentados, a gente fica extremamente confortável, mas a gente já colocou 6 pessoas, 3 de cada lado aqui, numa noite de jogos com outros viajantes e deu tudo certo. Além do tamanho dos bancos, essa sala tá muito confortável e espaçosa, principalmente por conta desses 3 janelões enormes que dá muito mais amplitude para o ambiente, uma visão panorâmica do exterior, quase 360, e uma ventilação melhor também, porque independente da direção do vento lá fora, a gente consegue abrir uma ou mais janelas e formar um corredor de vento aqui dentro. Todas essas janelas têm as mesmas funções de blackout, tela mosquiteira,
incrível demais. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais. Eu nunca me senti tão confortável em uma sala, ou chamado de dinette, de um motorhome, como esse aqui. E falando de uma sala de trabalho, um escritório, aqui a gente consegue colocar notebook, girar a mesa em diferentes sentidos. Então, eu quero mais espaço de passagem do lado de lá e ficar com o notebook mais próximo a mim aqui. Ou a gente gira e faz isso aqui, fica bem mais próximo para os dois lados e com uma área de passagem aqui pro lado maior, sem ficar incomodando um ao outro. Não só para trabalho, né? Mas durante uma refeição, qualquer coisa. Aqui a gente colocou 2 carregadores iguais os que tem lá no quarto. Então eles são de ímã a indução, tanto nessa posição quanto nessa aqui, funciona muito bem. E uma outra coisa legal dessa sala mais alta é que as janelas, essa janela é bem maior do que aqui nós temos lá no quarto, né? Mas mais ou menos aqui está a cerca de 2,30 metros de altura em relação ao chão lá fora. Então dá muito mais privacidade e até mesmo uma sensação de segurança, de que, eu posso ficar com meu notebook aqui trabalhando numa boa, que uma pessoa que está passando lá pelo lado de fora não vai ficar vendo o que tem dentro do motorhome, não vai conseguir enfiar a mão e pegar facilmente. Mesmo com a janela aqui atrás, a gente não encosta as costas nela, porque tem um estofado aqui, um encosto, que esse mesmo estofado tem na parte de baixo e ficou bem confortável. Essa parte de baixo, inclusive, ficou bem profunda, ficou com 60 centímetros, que é a mesma profundidade do balcão. Então, para quem gosta de ficar sentado assim, de pernas cruzadas, a gente consegue fazer isso. Também, se quiser esticar as pernas, como eu já mostrei também, dá para ficar de diferentes posições aqui de forma confortável. Mas para continuar tendo toda essa profundidade aqui no sofá, o encosto ele tá em 90 graus. Então, né, tá reto aqui atrás. O que, quando a gente está trabalhando sentado, acaba ficando muito mais largo do que uma cadeira convencional. Então, para poder ficar um pouco mais confortável e dar aquela estrutura na lombar, a gente utiliza tanto almofadas como mais um desses aqui, desse foam grandão, que a gente consegue colocar aqui. E aí puxa a mesa, consegue ficar de forma mais ajustada, mais confortável. Quero um encosto de braço. Pega a almofada, põe aqui, tem mais apoio. Mas se a gente quiser elevar esse nível de conforto, olha o que nós temos aqui, uma cadeira de massagem de cabeça, pescoço, costas e isso aqui que faz massagem nos pés. Ou na perna também, né? Ele tem umas bolinhas aqui no meio que fica girando e fazendo massagem. Sério, eu acho que eu nunca trabalhei de forma tão confortável na minha vida aqui, Comprei no AliExpress, tá, gente? Tem diferentes modos, funções, sério. É aí que entra a nossa controvérsia, porque apesar de eu gostar da parte da massagem, eu acho que esse encosto é tipo um trambolho que fica ocupando espaço na maior parte do tempo, quando ele não está sendo utilizado. E a minha ideia era não deixar muita coisa aqui no sofá para ficar mais à vontade. Por exemplo, a gente até colocou aqui, uns ganchos para pendurar os ponchos, para se a gente quiser uma cobertinha, um dia que tiver mais frio, quiser ficar mais aconchegante. E também eles são tão bonitos que eles servem como decoração. Aí vem o Renan e me traz um trambolho para ficar um negócio estorvando meu sofá. Diz aí se você é a favor ou contra a cadeira de massagem. Além dos ponchos, desse outro lado aqui, no armário aéreo, nós colocamos algumas decorações que são importantes pra gente, como por exemplo esse bumerangue. Quem aí viu o vídeo do nosso casamento lá de 2020 vai entender um pouco mais sobre o bumerangue. Essa bússola também veio do nosso casamento. Isso aqui é um Papai Noel que eu falei pro Renan que tinha que guardar, porque não tá no Natal, mas foi presente de uma seguidora, então a gente gosta de deixar aqui também. E tem mais um ganchinho que a gente tá colocando caixinha de som, bonés, enfim, esses ganchinhos pelo motorhome são muito úteis para não ficar muita bagunça. A gente vai pendurando as coisas nos ganchos. Nessa parte aqui nós também temos 2 tomadas que fazem toda a diferença na hora da nossa sessão cinema, porque aqui em cima, se vocês verem, tem um suporte onde nós colocamos o nosso projetor, o The Freestyle da Samsung, que a gente coloca ele aqui, liga na tomada e a gente tem na minha frente aqui a tela projetora
pra gente poder assistir filmes, séries. E aí tem a outra tomada para quando a gente quer fazer a noite de jogos, a gente coloca o nosso Xbox. Sim, o Renan me convenceu a ter um Xbox no motorhome e a gente liga o Xbox para poder fazer a noite de jogos. Então elas são bem estratégicas e tudo isso foi pensado quando a gente estava fazendo o nosso motorhome. A gente já sabia onde cada coisa ia ficar. E isso é uma dica, se você for fazer o seu motorhome, já pensar nesse tipo de coisa e já pedir tomada nesses lugares estratégicos que fazem toda a diferença. E essa mesa aqui, além dela girar, ela também desce para se transformar na nossa cama de visitas. E ela faz isso de forma elétrica, tem um botão aqui que é só apertar que ela vai descer e pronto. Já temos uma cama, dá para subir aqui na mesa, ficar tranquilo, mas para ser uma cama mesmo confortável, tá faltando o restante do encosto. Então, nós vamos pegar aqui o estofado, né, o encosto desse lado, que vai vir aqui. O encosto do outro lado vem aqui. E agora sim, nós temos uma cama grandona de visitas, ou poderia ser a nossa cama. Como eu falei, a gente pode escolher qual cama que a gente gostaria de ter no motorhome. Essa daqui ela ficou com 1,20 por 1,93, ou seja, cabe um casal de forma tranquila. Como nós optamos por o nosso quarto ficar ali em cima da alcova, essa cama aqui, ela vai ser a nossa cama de visitas e futuramente a cama dos nossos futuros filhos. Esses sofás também são baús de armazenamento na parte de baixo. A gente consegue abrir eles tanto quando a mesa está levantada no modo sala, como nesse modo cama também. Eu vou levantar agora para vocês verem. Para abrir, é só puxar aqui a tampa, só que como ele ficou bem grande, a tampa ficou pesada. Então, se eu quiser pegar alguma coisa que está aqui em mais fácil acesso, eu consigo manter ela aberta com uma mão e pegar as coisas com a outra. Mas a tampa não fica aberta sozinha com o estofado nele. Para isso, a gente precisa retirar o estofado. E esse estofado ele é preso com velcro tanto na parede como aqui na parte de baixo do assento também. Vou colocar aqui no canto e vocês vão ver que temos cintos de segurança. Tem 2 cintos de segurança nesse lado e 2 cintos de segurança do outro lado também. E agora sim eu consigo levantar e manter a tampa aberta. E minha gente, cabe muita coisa nesse baú. Agora a gente vai tirar tudo que tá aqui para vocês terem uma noção desse espaço. Sim, minha gente, esse baú é tão grande que cabe uma pessoa aqui dentro. E olha só a montanha de coisas que nós tiramos daqui. Como não é tão prático de ficar abrindo e fechando, aqui a gente coloca coisas que nós precisamos ter, mas que não estamos usando muito no momento. Então tem parte do kit alegria, que tem a minha prancha de bodyboard, tem 2 mochilas cargueiras de 60 litros que a gente utiliza quando fazemos trekkings mais longos, tem roupas de verão, que agora a gente tá no verão, mas a gente tá em lugares mais frios, então vestidos, roupas que eu não tô utilizando muito, ficam aqui também, roupa de cama extra e na parte um pouco mais acima, coisas que a gente acaba utilizando de vez em quando, mas que a gente consegue acessar, como os nossos drones, tem 2 drones, alguns acessórios de câmera, o nosso The Freestyle, que é o nosso projetor, e o Xbox, o videogame, também ficam aqui tudo nessa parte. E tem mais coisa ainda aqui nesse baú. Aqui na parte de baixo tem esse fundo que ele é removível e aí a gente tem acesso a uma parte do nosso sistema elétrico. Com isso aqui aberto, a gente consegue de forma fácil acessar qualquer um dos equipamentos para fazer qualquer tipo de manutenção futura, limpeza, esse tipo de coisa. A instalação é padrão Sem Fronteiras Motorhome, que eles garantem uma alta autonomia na estrada para a gente ter mais liberdade. Então, mesmo tendo equipamentos de alta potência no motorhome, como um cooktop de indução, boiler elétrico, micro-ondas, ainda assim, a gente tem uma ótima autonomia porque nós temos 2 baterias de lítio de 200 amperes cada uma em 24 volts, que isso seria comparável a um banco de baterias de 800 amperes em 12 volts de lítio. Isso faz toda a diferença, ainda mais com um inversor de 5.000 watts de potência.
para aguentar tudo isso que a gente tem no motorhome. Então, a gente tem um super sistema elétrico muito robusto, de ponta. Se você quiser aprender a montar um sistema elétrico tão robusto quanto esse, ou mais simples, mas que ainda te dê total autonomia e liberdade na estrada, dá uma olhada no curso de elétrica de motorhomes que está dentro do Nomadize. Lembrando que usando o cupom de desconto TRAVELEIROS, vocês garantem 10% de desconto até o final desse mês. Pode acessar aqui pelo QR Code ou pelo link que está aqui na descrição desse vídeo. E por fim, o restante do nosso kit alegria. Camelback, liner de saco de dormir, roupas de mergulho de 5mm, um kite tamanho 9, outro kite tamanho 7 e mais um tamanho 12. Os trapézios de kite guardado um dentro do outro, sacos de dormir para menos 15 graus, bomba para encher os kites, as barras também, sacos estanques e de compressão, camisetas com proteção UV, macacão de lycra, short john de neoprene. Além de todos esses equipamentos, a gente carrega assim uma mala de viagem pequena para quando a gente for fazer alguma viagem de avião e precisa deixar o motorhome parado em algum lugar, a gente já tem aqui. E dentro dela a gente guarda também uma coisa que assim raramente a gente usa, mas já precisamos comprar no passado para utilizar em ocasiões especiais, que é roupa social. O meu sapato, meu terno, um vestido da Laís. Fala aí, se não é um motorhome completo. Eu acho que não falta nada aqui. Também não cabe, se a gente quiser mais alguma coisa vai ter que trocar. Aqui no fundo todo o sistema hidráulico e de calefação, também de fácil acesso, caso a gente precise fazer alguma manutenção. E lembra que a gente comentou que a nossa sala também era o nosso estúdio de gravação? Apesar da gente fazer vlogs de viagem e gravar em basicamente todos os lugares da casa e fora dela também, a gente às vezes precisa fazer alguma gravação mais específica. Então aqui na nossa sala nós colocamos nos cantos fitas RGB de LED. Então nós temos uma iluminação diferenciada para fazer um set mais diferente nas gravações. E a gente consegue controlar tudo isso aqui pelo aplicativo de casa inteligente também. Não só ligar e desligar, mas escolher a cor das luzes. Então a gente pode na verdade escolher uma gama de diferentes tipos de cores para compor aqui o nosso ambiente, e elas são independentes, né? Então eu posso deixar uma de uma cor e a outra aqui de outra cor, e escolher também mudar, ou as duas iguais. E como a nossa casa é inteligente, a gente consegue fazer cenários diferentes para diferentes usos aqui no nosso dia a dia. E o que você achou da nossa casa nova? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você mais gostou, o que você menos gostou, as suas dúvidas. Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você esqueceu aí, ó, clica no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos do canal. Então agora partiu voltar para a estrada, viver novas aventuras. Espero vocês aqui no próximo vídeo para ver o que a gente fez e por onde a gente andou com esse motorhome. E até a próxima, traveleiros! Até!